sobre a inflação. Na quinta-feira passada, a gente abordou aqui os motivos da alta da energia elétrica e também do combustível. Hoje nós vamos falar sobre alimentos. Professor Edgar Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Um prazer conversar com o senhor de novo, viu? Prazer, Cristiano. É sempre bom estar aqui. Ainda pra gente, antes de entrar na inflação e na alta dos preços dos alimentos, ainda sobre essa questão do combustível, há uma medida provisória que foi anunciada pelo governo para a venda direta do etanol das usinas para os postos. Isso deve baratear o preço do etanol aqui no nosso estado, por exemplo, e no Brasil, professor? Olha, Cristiano, eu acredito que na ponta a diferença de preço não vai chegar a ser tão grande, tá certo? Que a gente tem outros componentes que vão acabar pesando mais. Mas eu acho que é interessante, sim, é importante, porque imagine que você tem um produtor de etanol, que é uma usina, e você tem um posto de gasolina que pode ser, inclusive, do mesmo grupo empresarial. Ele teria que vender esse etanol para uma distribuidora, levar esse etanol para a distribuidora e trazer esse etanol de volta para o posto dele. Então, não tem sentido, né? Você pode ter, então, agora uma economia grande no frete, no imposto acumulado, em toda essa burocracia. Então, já é um passo na direção da simplificação. Porque quando a gente elimina burocracia, quando a gente elimina intermediários, certamente, no final, vamos ter melhoria, sim, no preço. Isso não vai garantir como um todo, porque é possível que em algumas regiões, algumas áreas, você tenha uma proximidade maior, uma possibilidade, então, de obter vantagens com a compra direta do etanol. Em outros lugares, não vai haver muita diferença, porque o produtor vai ficar longe e etc. Mas já é um passo na direção de simplificar. Professor, vamos falar sobre a alta dos alimentos. A dona de casa, o chefe de família, sempre que vai ao mercado, ele se assusta mais, porque os alimentos continuam aumentando. E a que se deve isso, professor? Olha, a gente tem vários elementos aí também, Cristiano, conforme a gente falou na semana passada, quando a gente conversou. Então, vamos lá. Você tem, claro, um aumento aí pesado de alimentos, que ele é explicado em grande medida por alguns pontos que a gente já comentou anteriormente. Então, imagine que você tem, por exemplo, uma desvalorização do real e você tem uma série de produtos que fazem parte do prato do brasileiro, que são produtos que são exportáveis, né? Então, você tem lá arroz, você tem frango, você tem carne, né? A parte de proteína, a parte de laticínios, todo. Isso tudo são produtos que são exportáveis e que têm preços internacionais. Então, a gente teve uma demanda muito forte de produtos de alimento, tipo arroz, proteína, principalmente, carne de porco, carne de frango, carne de boi, que foi vendido para a China. Então, o aumento da demanda, ele impacta, sim, no final, no preço aqui. Mas você tem também um outro ponto importante. Muitos desses alimentos que eu exemplifiquei agora, eles têm um aumento do custo de produção. Esse aumento de custo de produção, ele acontece, por exemplo, por um problema de estiagem, por um problema de aumento no custo da aquisição da ração, porque milho subiu de preço internacionalmente, porque soja subiu de preço internacionalmente. Então, hoje, recentemente, eu estava ouvindo uma entrevista dos produtores aqui do estado, do setor avícola, e eles estavam comentando exatamente a dificuldade para o setor que é ser um produtor, né, do setor avícola, de aves e ovos, que a gente tem uma produção muito grande no estado, é muito importante para Pernambuco, se ele não for produtor de milho, porque ele vai ficar à mercê do mercado de milho para comprar, e o milho tem subido muito de preço, né? Para você ter uma ideia, alguns produtos como arroz subiram mais de 40%, tá certo? Carne bovina, quase isso, né? Então, óleo de soja subiu mais de 100%. E cada um deles tem uma explicação em particular. Você tem, sim, questões como soja, milho, feijão, arroz, que tem um aumento de demanda internacional. Você tem um aumento de demanda internacional por um preço em dólar. Aqui você tem o frete mais caro por conta do real desvalorizado e por conta do combustível mais caro. E você tem um caso específico, como é o caso do arroz, por exemplo, que subiu bastante, porque ao longo dos últimos
20 anos no Brasil, o espaço dedicado à produção de arroz, por exemplo, ele foi sendo dedicado à produção de soja, porque a soja vinha subindo de preço e o arroz não. Então, é um movimento que acontece no setor do agronegócio, que é, obviamente, os produtores vão passar a produzir aqueles bens que têm um preço melhor. Isso reduz a oferta daqueles bens com preço mais baixo, e na medida que a maior parte dos produtores desvia sua produção, no médio prazo, a gente vai ter a falta daquele item. E foi o que aconteceu com o arroz, que teve um caso específico de aumento de demanda, né, internacional para o produto, e internamente uma redução de oferta. Com essa redução de oferta e um aumento de demanda, a gente tem um preço mais alto. No final das contas, o pesado, Cristiano, é que a gente tem aí o prato típico do brasileiro, né? Aquele feijão com arroz, né? Uma proteína, uma pequena salada, alface, batata. Esse prato foi feito um estudo e ele aumentou em média, durante esse ano, 23%. Ou seja, imagine que aquele prato que se ele custava para você 10, ele passa a custar quase R$13. Uhum. É uma coisa absurda. Agora, a pergunta que todo mundo faz é se isso tende a piorar, ou como controlar essa inflação. O presidente mostra-se perdido, e o Paulo Guedes, por sua vez, não consegue, o ministro da Economia, não consegue implantar, segundo ele, as suas ideias, os seus projetos. Inclusive, o presidente do Itaú disse que a maior preocupação é justamente com a inflação. A pergunta que se faz, professor, isso pode piorar, e o que fazer para conter? Olha, Cristiano, a tendência é que a gente, de fato, continue com o processo inflacionário. A tendência é que a gente não vá ter o arrefecimento aí no curto e médio prazo. As medidas que são possíveis de serem tomadas já estão sendo tomadas, mas uma coisa a gente precisa lembrar, né? A gente saiu de um evento adverso que nunca tinha acontecido antes, saindo de uma pandemia. E aí a gente também tem que lembrar que parte dessa problemática que a gente tem contaminando a inflação no mundo todo, claro, o Brasil tem inflação, que se você comparar com os Estados Unidos e Europa, ele está mais alto, mas também não é uma inflação argentina, tá certo? Mas a gente tem aí um impacto ainda da movimentação de cargas nas cadeias globais, que faz com que o mundo esteja vivendo um processo inflacionário, de fato, né? Então, isso aí é um problema. A gente já tem tentado conter isso pela subida da taxa de juros, a Selic agora já está apontando na direção de chegar em torno de 7% no final do ano, o que é uma movimentação muito clara do Banco Central em direção de conter o processo inflacionário. Ainda não estamos com inflação descontrolada, tá certo? Ainda estamos distante daquilo que a gente viu nos anos 80, com inflação de 89% ao mês, tá? Ainda não estamos nessa situação desesperada que chegamos a passar nos anos 80, quem é mais velho vai lembrar aí, tá certo? Mas já é, sim, preocupante o processo inflacionário, porque o processo inflacionário ele tem um impacto muito pesado nas famílias de renda mais baixa. Esse é que é o grande problema. E aí a gente tem um outro ponto que agrava muito sério. De fato, quando o ministro diz que não teve condições de fazer muita coisa, ele realmente não teve, né? E a gente tem que lembrar que esse ano, além de seca que a gente está vendo agora, a gente teve uma pandemia terrível no mundo todo, mas a gente, por outro lado, a gente tem um problema muito sério dessa inflação, que é a associação do processo inflacionário com um desemprego muito alto. E um desemprego persistente que vem desde 2014, 2015, 2016, né? Ou seja, não é um desemprego agora apenas, que seja mais fácil de recuperar. Essa combinação de fatores é que eu acho também complicada. Mas certamente a gente ainda vai conviver, pelo menos até o final do ano, com um processo inflacionário, né? A tendência é que a gente, né, pelo menos tem sido apontado, mas é muito difícil uma previsão de um prazo tão longo, é que no ano que vem, com a taxa de juros um pouco mais alta, a gente consiga segurar um pouco a inflação, só que a inflação ficará provavelmente estabilizada em patamares próximos dos que a gente tem hoje, tá certo? Uhum. E aí a ideia é que a gente consiga retomar emprego. Lembrando que o próprio auxílio emergencial, quando ele veio, ele impacta
o processo inflacionário, porque ele aumenta a demanda por alimentos, né? E o próprio processo de retomada do emprego, ele também impacta. É por isso que no curto e médio prazo a gente não tem a perspectiva de uma queda da inflação, mas a gente tem sim a perspectiva de que ela se estabilize em patamares mais altos e lá se mantenha, porque tem uma coisa para lembrar, inflação ela faz parte do processo. Não existe uma economia sem inflação. O que a gente não pode ter, Cristiano, é uma inflação descontrolada, uma inflação que traga impactos extremamente negativos, traga a impossibilidade de que os agentes econômicos, as pessoas, os empresários, possam estabelecer as suas diretrizes de operação sem bases, porque o processo inflacionário pode trazer essa desinformação para o mercado. O Renda Brasil, né, é o novo auxílio do governo, o Auxílio Brasil. O próprio Paulo Guedes disse que não tem dinheiro para pagar, que pode estourar inclusive o teto de gastos. Seria um alívio? Ajudaria de alguma forma? Olha, são duas questões diferentes, né? Quando a gente fala do Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil certamente é um alívio, principalmente para essa população mais carente. É natural, não se pode negar. Mas no momento que a gente está falando de um processo inflacionário, olhando macroeconomicamente, porque algumas vezes os economistas eles são muito criticados porque eles fazem uma análise e as pessoas... Mas ele não está pensando nisso, não. Estamos fazendo uma análise de outra situação. Se a gente for fazer uma análise global, do ponto de vista apenas pensando em inflação, o próprio auxílio, assim como o auxílio emergencial, o novo projeto aí do Renda Brasil e etc., ele vai injetar mais recursos e ele vai aumentar certamente a demanda por alimentos, ou seja, ele vai criar um comportamento ainda mais inflacionário. Todavia, a economia não é estática. Então, a gente sabe que vamos conviver com o processo inflacionário, todavia, aí sim, esse é um tipo de ajuda que uma parcela significativa da população ainda precisa. Todavia, isso precisa ser muito bem pensado, não pode ser feito de forma nenhuma, de forma atabalhoada, precisa ter um conjunto de regras muito sério. Eu, pessoalmente, acredito que é uma boa, embora, eu vou dizer o que eu sempre digo, o melhor auxílio é sempre emprego para gerar renda com trabalho, e não outras medidas que devem ser de cunho extremamente focados no emergencial e que não podem, né, evoluir de acordo com o aumento da família. Elas têm que evoluir por outros critérios e não de aumento da família, porque senão eu estou acabando de criar um incentivo para que famílias carentes cada vez mais aumentem o número de membros. E isso vai acarretar mais problemas no curto, médio e longo prazo. Sim, né? sim. Então, mas, dada a situação atual do Brasil, e quando eu digo atual, não estou falando desse ano pós-pandemia, estou falando atual, pelo menos no prazo dos últimos 10 anos, né? A gente precisa, sim, de medidas que possam auxiliar essas famílias, trazendo eles de volta para o ambiente de consumo, colocando jovens, crianças e adolescentes de volta na escola, propiciando empregabilidade. A gente tem que lembrar que nós temos no Brasil hoje, Cristiano, 1/4 da população de jovens, 25% dos jovens brasileiros, eles são o que a gente considera nem. Sim, o que é o nem? Ele nem trabalha, nem estuda. Tá? E, infelizmente, isso não é um problema só brasileiro, não, porque esse número é o mesmo número que você vai ver em países bem desenvolvidos, com economias desenvolvidas. A gente tem um problema mundial, que são jovens fora do mercado de trabalho, que não estudam, e isso pode e certamente será um peso, porque essas pessoas vão ter dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, em determinado momento elas vão precisar consumir, elas não podem, para sempre, viver apartadas da sociedade, porque nem sempre vão ter um pai, uma avó para sustentar. Então, a gente tem que trazer essas pessoas para dentro da sociedade, para que as pessoas elas arranjem emprego, possam ter renda e possam consumir. Então, é preciso, sim, que a gente tenha medidas emergenciais, eu não estou falando exatamente do auxílio emergencial, mas medidas de cunho emergencial para trazer essas pessoas de volta, associando, sim, essa renda a processos de educação, de qualificação, de recolocação no mercado de trabalho. E, do outro lado, é a possibilidade de que as empresas absorvam, né? Que são as reformas que o Guedes queixou-se de não estar conseguindo fazer todas, né?
porque a gente precisa de um conjunto de reformas que permitam um ambiente que as empresas contratem, porque só as empresas privadas é que vão garantir realmente emprego e renda. Né? E aí a gente vai trazer essas pessoas de volta e aí a gente tem a economia girando, né, dentro de uma perspectiva normal. Como dizia Keynes, que o pessoal tanto gosta, a gente vai poder ter o efeito multiplicador. O que é o efeito multiplicador? As pessoas recebem o seu salário, falando bem grosseiramente, vão ao mercado, gastam. O vendedor vai receber dinheiro, vai contratar mais gente, comprar mais produtos, movimentar a fábrica, movimentar o comércio, e aí Vitória, Gravatá, Recife, toda e qualquer cidade permite-se sobreviver dessa forma. Muito bem. Professor Edgar Leonardo, nós queremos agradecer a sua participação aqui e até o próximo encontro, viu? Sempre às ordens. Conversamos, portanto, com o economista Dr. Edgar Leonardo aqui no nosso programa agora.